Olá, olá, tudo bem? Eu sou o professor Diogo Lopes aqui em mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre direito constitucional em âmbito estadual. Vamos falar sobre a Constituição do Estado de Goiás. Bem, pessoal, o que a gente vai falar hoje sobre essa Constituição que organiza o Estado de Goiás? Primeiro, pessoal, a Constituição do Estado de Goiás ela é fruto de um poder chamado poder decorrente. Em 1988, quando criamos a Constituição Federal, ou seja, a Constituição da República Federativa do Brasil, o constituinte originário, que é o poder que criou essa Constituição Federal, ele deu um ano para que os estados criassem a sua Constituição. E o Estado de Goiás, então, elaborou a sua Constituição em decorrência desse poder. Então, esse é o poder denominado o quê? Poder constituinte derivado decorrente, tá? É o poder, então, aí de criar uma Constituição estadual. Hoje, então, a gente vai falar aqui sobre os princípios fundamentais do Estado de Goiás. Então, vamos lá, já coloca aí no seu caderno, tópico de número 1, dos princípios fundamentais do Estado de Goiás. Olha, os princípios fundamentais estão aqui nos artigos 1º até o 3º da Constituição do Estado de Goiás. E o primeiro ponto a ser analisado aqui por nós é a organização do Estado de Goiás. O Estado de Goiás, pessoal, que é uma pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política. Então, o Estado de Goiás é uma pessoa jurídica com autonomia. Ele tem como parte integrante dele os municípios. Então, o Estado de Goiás é formado por municípios, beleza? Então, já anote aí no caderno. O Estado de Goiás é formado por seus municípios. É formado por seus municípios. Ponto. Olha, então o Estado de Goiás aqui tem os seus municípios que vão integrar essa região e todas elas então fazem parte do Estado de Goiás. Mas olha aqui, o Estado de Goiás ele é um ente autônomo, ele não tem hierarquia com os municípios também são autônomos. E o Estado de Goiás ele é parte integrante da República Federativa do Brasil, porque nós vivemos em uma federação. Anote então a observação aí, o Estado de Goiás é parte integrante da República Federativa do Brasil. O Estado de Goiás é parte integrante da República Federativa do Brasil e possui autonomia. Fechou? Pessoal, então nós temos aqui o Estado de Goiás e ele é dividido em municípios, os municípios que o integram. Então, a parte territorial do Estado de Goiás aqui, que faz parte aqui, então, dessa autonomia estadual. Fechou? Bem, agora qual é a capital do Estado de Goiás? Já coloquei no seu caderno, letra B, capital do Estado de Goiás, capital de Goiás. Qual é? Muito bem, a capital do Estado de Goiás é Goiânia. Então, a capital aqui de Goiás é Goiânia. Goiânia, pessoal, que se situa aproximadamente aqui, ó. Então, Goiânia, é a capital de Goiás. Fechou? Bem, pessoal, então é uma questãozinha de prova que está aqui na Constituição do Estado de Goiás. Próximo tópico aí, dentro ainda dos princípios do Estado de Goiás, a gente vai falar aqui agora dos símbolos de Goiás, né? Vamos lá, nós temos 3 símbolos expressos na Constituição do Estado de Goiás. Antes de falar desses símbolos, quais são os símbolos nacionais? A bandeira nacional, o selo nacional, as armas nacionais e o hino nacional. São 4 símbolos nacionais. E o próprio texto constitucional, no artigo 13, fala que os estados poderão criar seus próprios símbolos. Então, olha, os símbolos do Estado de Goiás é uma decorrência também da Constituição Federal em seu artigo 13. E quais são os símbolos do Estado de Goiás? Nós temos aqui 3. Quais são? A bandeira, o hino e as armas. A bandeira, o hino e suas armas. Beleza? Então, são os 3 símbolos aqui do Estado de Goiás. A bandeira aqui, que ela é verde e amarela, né, com cantinho, é listrada de verde e amarelo, com cantinho azul com 5 estrelas brancas em seu interior. O hino de Goiás aqui também é o nosso símbolo e as armas é aquele brasão, exemplo aqui dentro do interior do símbolo do símbolo da Polícia Civil, tem o símbolo que representa as armas de Goiás. Nos documentos públicos, geralmente você vai encontrar ali as armas de Goiás, que é o nosso símbolo aqui também, tá? Então temos 3 símbolos. Então as armas é o nosso brasão, só que na sua prova, bem provável que vai cair o quê? Armas. Se cair brasão, não está errado, fechou?
Bem, pessoal, agora vamos falar aqui da separação de poderes. Separação de poderes que está no artigo 2º da Constituição do Estado de Goiás. Olha, primeiro aqui eu quero fazer uma referência à separação de poderes no âmbito federal. A Constituição Federal estabelece o quê? Que são poderes da União. São poderes da União. Independentes e harmônicos entre si, quais são eles? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Legislativo, Executivo e Judiciário. Aí, pessoal, a Constituição do Estado de Goiás é quem vai dizer sobre os poderes do Estado. Quais são os poderes do Estado de Goiás? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Agora, o Estado de Goiás ele não é composto por seus municípios? Muito bem. E os municípios também têm seus poderes. Os municípios também possuem seus poderes que também são independentes e harmônicos. E quais são eles? O Legislativo, o Executivo e só. No município não tem poder o quê? Judiciário, beleza? Mas bem provável que caia aqui dentro da Constituição do Estado de Goiás apenas os princípios fundamentais do Estado de Goiás. Então, quais são os princípios fundamentais do Estado de Goiás aqui em relação à separação de poderes? Quais são os poderes do Estado de Goiás? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Legislativo, que é exercido pela Assembleia Legislativa. O Executivo, que é exercido pelo governador do Estado, auxiliado pelos secretários de Estado, né? Governador e vice, auxiliado pelos secretários de Estado. Já o Poder Judiciário é exercido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, auxiliado pelos juízes de direito, né? Então é pelo Tribunal e pelos juízes de direito. Fechou? Bem, pessoal, agora vamos falar aqui duas características marcantes desses poderes. Eles são o quê? Independentes e harmônicos, que é a independência e a harmonia dos poderes. Quem sistematizou essa teoria foi o Barão de Montesquieu, no livro O Espírito das Leis, que diz que o poder corrompe. Então, para exercer os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, tinha que ser por pessoas diferentes e nos termos da lei, tá? Então, cabe à lei estabelecer qual é essa separação. Só que essa separação não pode ser estanque. Perdão? Não pode ser estanque. Que tem que haver, então, a harmonia entre os poderes. A harmonia entre os poderes. Essa teoria aqui da harmonia, pessoal, ela vem dos federalistas. E tem até uma expressão que representa, que é o checks and balances. Checks and balances. Tá? Checks and balances significa que tem que haver um freio e contrafreio, que peso e contrapeso entre os poderes, para que um não se sobreponha aos demais e se torne o quê? Um superpoder, beleza? Mas a prova, bem provável que venha assim, ó. São poderes do Estado de Goiás, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Agora, tem uma questãozinha aqui específica da Constituição do Estado de Goiás. Qual? Falar sobre a indelegabilidade. Indelegabilidade. Mas isso em regra. O que ele estabelece lá? Salvo os casos expressos nessa Constituição. Então pode haver exceção? Sim, previsto na Constituição do Estado. Um poder não pode delegar sua função típica a outro poder. Então anotem no seu caderno. Um poder, em regra, não pode delegar sua função típica, não pode delegar delegação. Não pode delegar sua função típica a outro poder. Não pode delegar sua função típica a outro poder. Outra pergunta que pode cair. Quem exerce a função em um dos poderes pode exercer também em outro poder? Não. Anote tanto no caderno aí. Quem exerce a função em um poder não pode exercer a função típica de outro poder. Não pode exercer a função típica de outro poder, tá? Isso está expresso na Constituição do Estado. Fala assim, ó, salvo os casos previstos nessa Constituição, quem está exercendo a função em um poder não pode exercer a de outro poder. Tamo junto? Beleza? Bem, pessoal, isso tudo relacionado à indelegabilidade. E quais são as funções típicas? Olha, o Legislativo ele foi criado para legislar, fazer leis e também fiscalizar o Executivo. O Executivo foi criado para administrar o Estado, as contas, enfim. E o Judiciário foi criado para exercer a jurisdição. Mas nada impede que um poder exerça a função típica de outro, mas de maneira o quê? Atípica. Beleza? Agora vamos falar aqui dos princípios da simetria. O que diz esse princípio da simetria? Anote aí. Letra E.
a Constituição do Estado deve obedecer os princípios previstos na Constituição Federal. A Constituição do Estado deve obedecer os princípios previstos na Constituição Federal. Então, isso que diz o princípio da simetria. Por exemplo, lá em cima a gente tem o Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. O que significa que o Estado é democrático? Significa que o poder emana do povo. E de direito? Significa que o próprio Estado deve obedecer às leis que ele criar. E o Estado de Goiás ele está submetido à sua própria Constituição e às leis que ele estabelecer, além de obedecer aos princípios previstos na Constituição Federal, tá? Um exemplo aí de um princípio federal que deve ser observado pelo Estado de Goiás é o princípio democrático e o princípio do Estado de Direito, porque o Estado de Goiás deve obedecer às suas próprias leis, à sua Constituição e os princípios previstos na Constituição Federal. E dentre eles a Constituição Federal fala que todos os estados devem obedecer às suas leis, as leis internas e as leis dos outros entes federativos, tá? Bem, pessoal, agora vamos para o próximo tópico aqui, falar dos objetivos do Estado de Goiás. Quais são eles? Nós temos aqui uma dica mnemônica que você vai lembrar dos objetivos federais. Quais são os objetivos do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil? É o COGAERPRO, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, né? E também reduzir as desigualdades sociais regionais, garantir o desenvolvimento nacional e promover o bem de todos sem quaisquer formas de discriminação. Agora, no Estado de Goiás, são basicamente os mesmos objetivos. Se você lembrar lá, vai cair aqui. Só que o que ele fez na Constituição do Estado? Ele fez ali uma espécie de paráfrase em alguns momentos, e outros ele juntou os princípios para ficar tudo num só. E a gente trouxe então a dica mnemônica aqui para você lembrar dos nossos objetivos fundamentais do Estado de Goiás. Quais são os objetivos fundamentais? Trouxe aqui a dica mnemônica, que é o COPROERPRO. COPROERPRO? Sim, mas é o mesmo COGAERPRO. Quer ver? Ó? Contribuir para a formação de uma sociedade livre, justa e solidária. Então anota aí, contribuir para a formação de uma sociedade livre, justa e solidária. É o mesmo lá da CF. Só que, além da sociedade livre, justa e solidária, ele também assegura aqui uma sociedade em desenvolvimento, né? Uma sociedade em construção. O que mais? Promover o bem de quê? Isso. Aqui a gente vai promover o desenvolvimento nacional? Não, porque a gente está falando do Estado de Goiás. Promover o desenvolvimento do Estado de Goiás, né? E também social, econômico e social. Anote aí. Promover o desenvolvimento econômico e social. Promover o desenvolvimento econômico e social. Dentro desse mesmo objetivo, ele fala assim, ó, promover o desenvolvimento econômico e social, reduzindo as desigualdades sociais regionais. Mas peraí, reduzindo as desigualdades sociais regionais e erradicando a pobreza e a marginalização. Isso já não está na Constituição Federal? Está. Só que eu coloquei aqui separado. Você colocou aí, ó, promover o desenvolvimento econômico e social. Agora você vai colocar assim, ó, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ele fala assim, erradicando a pobreza e a marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e regionais, que é a mesma coisa, tá? E por fim, promover o bem de todos. Peraí, promover o bem de todos sem quaisquer forma de discriminação? Sim. Só que aqui ele quis fazer uma paráfrase, mas ele fez o inverso e acabou tendo sentido diferente. Mas o objetivo é ter o mesmo objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai promover o bem comum, ou seja, o bem de todos, sem quaisquer forma de discriminação, não é? Aí, anote então aí, promover o bem comum, sem quaisquer forma de discriminação no que tange. Aí fez uma redução, né? Na verdade, a Constituição Federal fala assim, ó,
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Agora aqui na Constituição do Estado de Goiás ficou como? Continue aí escrevendo, né? Promover o bem comum, sem quaisquer forma de discriminação no que tange a origem, raça, sexo, cor, idade. Professor, mas nesse caso ele fez uma redução, sim, mas lembra aí na sua prova, promover o bem comum, sem quaisquer forma de discriminação, no que tange, aí ele vai trazer aí os detalhes, tá pessoal? Fechou? Esses então são os nossos objetivos fundamentais. Só recapitulando o que a gente foi falando aqui, comentando e comparando, né? Então ficou assim, ó, contribuir para a formação de uma sociedade livre, justa e solidária, né? Com o desenvolvimento aí, promover para o desenvolvimento econômico e social, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. E também aqui nós temos o quê? Promover o bem comum. Então ficou um pouquinho diferente lá da Constituição Federal, tá? Sem quaisquer forma de discriminação no que tange a raça, origem, cor, 3 pontinhos aí. Vamos agora, pessoal, finalizar aqui sobre a integração do Estado de Goiás com outros estados da nossa federação. Quais são os estados que o Estado de Goiás deve realizar a integração? Então, ele deve buscar a integração. Anote aí. Integração com, primeiro, o DF, integração com o Distrito Federal, com quem mais? Com os estados do Centro-Oeste e, por fim, com os estados da Amazônia. Com os estados da Amazônia. Então, ó, buscar a integração com o DF, estados do Centro-Oeste e estados da Amazônia. Que tipo de integração que nós vamos buscar? Nós vamos buscar aqui uma integração econômica, política, social e cultural. Econômica, política, social e cultural. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. É mais e tchau!